Lição 13. Conceitos avançados na criação de funções e procedimentos. Nesta e nas próximas lições, você aprenderá mais detalhes sobre a criação de argumentos e sobre a passagem de parâmetros para um subprocedimento e ou função. Conforme descrevi na lição anterior, a passagem de parâmetros é o método utilizado para passar valores para uma função ou procedimento, sendo que estes valores serão utilizados pelos comandos do procedimento ou função. Vamos pegar um exemplo bem simples que com certeza você já utilizou diversas vezes no Excel. A função soma é uma função interna do Excel e, como tal, pode receber parâmetros. A função soma, na sua forma mais simples, recebe como parâmetro uma faixa de células para a qual será efetuada a soma dos valores, como nos exemplos a seguir. Veja, soma da célula A1 até A50 e aqui soma da célula do intervalo A1 até A50 e do intervalo C3 até C20. Ao criar nossos procedimentos, também podemos definir quais os argumentos serão passados para a função, se um argumento é obrigatório ou opcional, e podemos também criar os chamados parâmetros nomeados. Este será justamente o assunto desta lição, ou seja, como declarar e utilizar argumentos, parâmetros. Vamos considerá-los como sinônimos, argumentos e parâmetros. Declaração de argumentos. Ao criar um subprocedimento ou função, você pode declarar um ou mais parâmetros, bem como o tipo dos parâmetros. A declaração de parâmetros não é obrigatório. Os parâmetros são utilizados quando devem ser passados valores para o procedimento, subprocedure ou função, valores dos quais depende a execução do procedimento. Ao declarar os argumentos, você define um nome e um tipo para o argumento, conforme indicado nos exemplos a seguir. Primeiro exemplo. Declaração de uma função chamada soma esperta, a qual faz uma soma em um intervalo de células, somando somente valores que estão dentro de uma faixa e ignorando ou não valores negativos. Esta função tem 4 argumentos descritos a seguir. Primeiro, faixa. A faixa onde estão os valores a serem somados. Segundo argumento, lim_inf, de limite inferior. O valor inferior da faixa, dentro da qual serão somados os valores. Por exemplo, se você deseja somar somente os valores que estão entre 200 e 500, o valor do parâmetro limite inferior, lim_inf, deverá ser 200. Lim_sup, de limite superior, o valor superior da faixa, dentro do qual serão somados os valores. Por exemplo, se você deseja somar somente os valores que estão entre 200 e 500, o valor do parâmetro lim_sup deverá ser 500. E soma neg, nosso último argumento. Neste parâmetro será do tipo boolean, podendo assumir os valores true ou false. Se true, os valores negativos serão somados. Se for false, os valores negativos serão ignorados. Então, a seguir, apresento a declaração desta função. Veja, public function, soma esperta, que estão meus argumentos. Faixa, lim_inf, lim_sup e, por fim, soma neg. E os tipos, range, double, double e boolean. Boolean sempre retornando apenas true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Observe que o as double, após o fechar parênteses, este aqui as double, indica o tipo de retorno da função, ou seja, a função soma esperta, após fazer os cálculos com base no valor dos parâmetros que foram passados para a função, irá retornar um valor do tipo double.
A seguir, vamos implementar e utilizar a função soma esperta em um exemplo passo a passo. Exemplo: implementar e utilizar a função soma esperta, a qual faz uma soma em um intervalo de células, somando somente valores que estão dentro de uma determinada faixa e ignorando ou não valores negativos. Vamos à prática. Abra o Excel a princípio. Com o Excel aberto, vamos abrir a planilha módulo 2, soma esperta.xls. Com a planilha aberta, podemos clicar no botão habilitar macros. Por questões de segurança, aparece aquela tela. Pode-se clicar no botão habilitar macros. Então, já com a planilha aberta, selecionemos o comando ferramentas, macro, editor do Visual Basic ou simplesmente o comando do teclado Alt F11. Vamos criar a função soma esperta de tal maneira que ela possa ser utilizada em qualquer local da planilha. Então, para isso, vamos criá-la como uma função pública dentro de um módulo do VBA. Para inserir um módulo, selecione o comando inserir módulo. Será criado o módulo 1. Então agora vamos inserir uma função dentro desse módulo. Então vamos clicar aqui no módulo 1. Ok? Este é meu módulo 1. Selecionamos ele desta forma. Então, para criar o procedimento, comando inserir procedimento. Será aberta a janela adicionar procedimento. Então vamos preencher os dados conforme indicado a seguir. No nome será soma esperta. Observe o escopo como público, ok? Escopo como público. Esta opção insere a opção public antes do nome da função, o que faz com que a função seja do escopo público, ou seja, possa ser acessada em todos os módulos da pasta de trabalho. Então, o meu tipo é sup e o meu escopo público. Podemos clicar em OK. Então, inicialmente será criada a declaração da função. Veja que tem um public antes do nome da função, public sub nome da minha função, ainda não tenho argumentos, finalizo minha função. Somente declaração básica, certo? Então, o código da função basicamente é bem simples, mas a princípio vamos alterar a declaração para incluir os parâmetros, conforme vocês verão a seguir. Então, entre os parênteses, que é o local que eu coloco meus argumentos, meus parâmetros, eu vou colocar o argumento faixa do tipo range. Vou colocar meu argumento limite inferior do tipo double. Vou colocar meu limite superior do tipo double. Por fim, soma neg do tipo boolean. E minha função vai retornar o tipo double. Ok? Então vemos que o código da função basicamente irá declarar uma variável soma e percorrer todas as células do intervalo fornecido testando. Ok? Então, se o valor da célula estiver no intervalo definido pelos parâmetros valor inicial e valor final, o código testará o valor do parâmetro soma neg. Soma neg é do tipo boolean, só pode retornar true ou false. Se o valor do parâmetro soma neg for true, o valor será somado à variável de soma. Se o valor da variável soma neg for false, o valor será testado e, se for negativo, não será somado. No final, o valor da variável soma será atribuído ao nome da função. Isso por quê? Isso para que este valor seja retornado pela função. Estão lembrados? Sempre para retornar o valor da função tem que ter o mesmo nome da minha função. Neste caso, soma esperta. Então vejamos como vai ficar o código da função final da declaração. Veja, primeiro declaramos apenas o cabeçalho e o final da nossa declaração simples. Agora eu vou copiar essa minha declaração aqui para jogar lá para o Excel e explicar a vocês passo a passo do que foi feito.
Ok? Então dou um Ctrl C aqui. Sem problema, vou colar a minha função aqui agora, só para a gente entender o que funciona, como funciona a função soma esperta. Então, o código dessa função é relativamente simples. A seguir, mais alguns comentários para esclarecer possíveis pontos de dúvida. Aí eu coloquei os comentários para que você analise parte a parte do código, mas vamos fazer comentário a cada parte específica para que não haja mais dúvida. Então observe que este talvez não seja o código de melhor desempenho, pois o objetivo aqui é apenas didático, para ilustrar a declaração e o uso de argumentos de uma função. Então vamos à declaração de parte a parte. Então para iniciar a função, declara uma variável valor soma aqui e inicializa essa variável em 0. O próximo passo é iniciar uma estrutura for each aqui para percorrer todas as células da coleção de células da faixa passada como parâmetro da função. Certo? Então, dentro da estrutura for each, para cada célula, faça um teste para ver se a célula está na faixa definida pelos parâmetros limite inferior e limite superior, e se o valor do parâmetro soma neg é true, caso em que os valores negativos também deverão ser somados, desde que a faixa definida pelos parâmetros limite inferior e limite superior também inclua valores negativos. Que então é feito o teste dentro deste if, né? Uma condicional, como a gente já estudou. Nesta etapa, se o valor da célula estiver dentro da faixa e se o parâmetro soma neg tiver sido definido em true, a variável valor soma será atualizada para incluir o valor contido na célula. Ainda dentro da estrutura for each, uso mais um teste para ver se a célula está na faixa definida pelos parâmetros limite inferior e limite superior, e se o valor do parâmetro soma neg é false, caso em que os valores negativos deverão ser ignorados. Isso desde que a faixa definida pelos parâmetros limite inferior e limite superior também inclua valor negativos. Então este é o meu segundo teste. Verifico os limites e verifico se o soma neg é igual a false. O último passo, o passo final, é atribuir o valor da variável valor soma ao nome da função para que este valor seja retornado para a planilha. Então aqui eu atribuo o valor da minha variável soma ao nome da função. A seguir apresenta alguns exemplos de uso da função soma esperta baseados nos valores da planilha a seguir. Veja. Aqui estão os meus valores. Ok? Da minha planilha, aquela mesma planilha, módulo 2, soma esperta. Veja os exemplos. Quando eu digito igual soma esperta, que é o nome da minha função, passo como parâmetros a minha faixa, que é o primeiro argumento, de F2 até F21, parâmetros menos 50, 0 e como retorno true. O valor retornado será 120. E assim tenho outros exemplos aqui. Certo? Então observe alguns detalhes interessantes em relação a esta função. No exemplo, soma esperta F2 até F21 menos 50, 0 e retorno false, o valor de retorno só pode ser 0, que é o valor retornado, pois a faixa de menos 50 a 0 só tem valores negativos ou 0 e pede para ignorar os negativos. Só restaram os zeros ou nenhum valor, por isso o retorno é 0. Observe que os dois últimos exemplos, esses últimos dois, onde alterei o parâmetro soma neg de true para false e o valor de retorno não se alterou, ficando em 248 nos dois casos.
Então, como a faixa de valores está entre 0 e 50, veja, entre 0 e 50, ou seja, sem valores negativos, é indiferente o valor definido para o parâmetro soma neg, pois não existem valores negativos na faixa de 0 a 50. Então isso comprova que com a nossa função está funcionando tudo corretamente, dentro dos objetivos propostos para este exemplo. Correto? Então na próxima lição continuaremos aprendendo mais sobre os conceitos avançados na criação de funções e procedimentos.